participei na Igreja Católica e de 2023 para cá, na transição do Padre Elias com o Padre André, né, Padre André, ficou aqui um tempo com a gente, eu sentia muita vontade de vir para a igreja. Uma vontade assim, como se fosse aquele alimento que a gente precisa comer para poder, como é que eu posso dizer, para sobreviver. E aí eu vinha terça, às vezes estava cansada, e eu vinha aquela vontade, e eu me perguntava, por que o Senhor quer de mim? Eu nunca senti tanta vontade assim. Por quê? Porque eu estava indo para a igreja terça, quinta, sábado, domingo, e aí quando eu chegava aqui, as homilias de Padre André me saciavam, parecia que era tudo que eu queria escutar. E foi passando, o Padre Jonas entrou, e aí a gente teve um contato, né? E aí o padre perguntou se eu já participava da igreja. Eu falei que eu tive uma época que participava bastante e estava um pouco afastada. Aí vamos voltar, filha. E aí eu decidi voltar. Voltei para o grupo da liturgia, voltei para a catequese com o José Ricardo. E aí continuei naquela busca incessante pela palavra de Deus e sem saber o motivo. Em 2023 para cá, como vocês sabem, eu tive muitas perdas. Pessoas que eu vi nascer, eu perdi. Pessoas que eu acompanhei o nascimento, eu perdi. Pessoas que eu convivi e que esperavam o futuro, eu perdi. E aí a minha família toda abalada, não é fácil a gente perder quem a gente ama. Mas aí eu continuei. Eu poderia, como eu posso dizer a vocês, eu tive vários motivos para me revoltar contra Deus. Muitos motivos. Você, durante 2 anos, perdeu tantas pessoas e por quê? Pessoas tão boas que não faziam nada com ninguém. E eu só me perguntava por quê? Por que daquilo? E aí, mesmo assim, eu não me revoltei, né? Eu continuei rezando, continuei participando da igreja, mas a gente é humano e a gente deixa algumas coisas da vida fazer com que a gente fraqueje na fé. E eu deixei isso acontecer, permiti pessoas erradas participar da minha vida e aconselho vocês, observem as pessoas que você tem ao lado. Pessoas que te afastam de Deus não são pessoas com quem você vai estar, porque a gente tem que estar com quem nos aproxima de Deus. E aí eu senti no meu coração, já no final de 2024, aquele afastamento de Deus. E aí eu não tinha vontade de ir para a catequese, mas eu ia. Eu não tinha vontade de vir para a missa. Então veja, 1 ano atrás eu tinha uma sede enorme por Deus. E após 1 ano aquilo acabar, por quê? Né? Nós somos pecadores. E a gente passa também por isso. E aí eu dizia assim para mim, se eu desistir, se eu não for, é pior, porque eu estou alimentando o inimigo. E aí eu ia sem vontade para a catequese, eu vinha ler sem vontade, que às vezes a gente está sentado no banco, mas a cabeça da gente está em outro lugar. E aí eu rezava para Deus assim, Senhor, o meu pai não participava muito da igreja. Eu rezava assim, me dá uma conversão da minha família. Por que eu estou falando isso? Porque eu quero que vocês entendam que quando Deus prepara algo na nossa vida, não é uma coisa repentina. Faz 2 anos que Deus me preparando para passar o que eu estou passando hoje. E aí eu pedi assim, me dá a conversão da minha família. Me dá a conversão do meu pai. Meu pai continuou a minha igreja. Eu amo meu irmão, todo mundo sabe que a gente tem um laço familiar, mas a gente tinha pouco afeto. E eu pedia esse afeto para ele. Me dá, Senhor. E eu sentia muita vaidade no meu coração. E eu quero dizer a vocês que vaidade não é só algo físico, né? Se cuidar do corpo, não. A vaidade, minha gente, é um pecado que ela consome a gente. Ela consome. Então eu sentia muita vaidade no meu coração. Eu ficava assim com raiva de pessoas com bobagem, eu não queria perdoar.
posso me dizer cristão se eu tenho isso no meu coração? Então eu pedia para Deus, tira essa vaidade do meu coração. Tira, Senhor, essa vaidade. Me converte, deixa eu viver a tua palavra. E aí foi quando, na sexta-feira, no dia antes do acidente, eu ia trabalhar 8 horas da manhã e eu acordei 6 horas da manhã e eu tive um sonho. E nesse sonho eu ia descendo em frente ao posto que está reformando ali, posto de saúde, e a guarda, e parava no sonho e dizia assim, era tu mesmo que eu queria ver. Gonga pediu para avisar tu que Augusto, teu irmão, sofreu um acidente, sentido água preta. Aí eu olhava para a Eduardo sem acreditar. Aí ela dizia assim, e ele está sendo transferido para o Recife. Aí eu, meu Deus, Eduardo, meu Deus, ele está bem? Aí a Eduardo abaixava a cabeça e fazia assim, como que ele não estivesse bem. E aí eu despertei, acordei e fui lá no quarto de Augusto. Augusto estava dormindo, ele tinha uma viagem nesse dia, ele trabalhava em Arogo e ele estava dormindo. Eu agradeci muito a Deus por não ter acontecido aquilo, por ter sido só um sonho. No sábado pela manhã, eu me aconteci aqui às 8 da manhã. E aí, eu tinha o hábito, depois de algumas tribulações que eu passei, em algumas circunstâncias, eu comecei a me modificar como cristão. Então, eu comecei a criar o hábito de rezar o Santo Texto todos os dias, de ler a palavra, meditar a palavra todos os dias. E nessa minha, como é que eu posso dizer? Quando eu estava fraca na fé, eu comecei a perder esse hábito. E aquilo estava me incomodando. Então, nesse dia eu acordei, não rezei o Santo Texto e fui para a academia com a Eduardo. Quando eu cheguei na academia, eu mal conseguia treinar. Eu já acordei ansiosa, já perturbada, perto do tempo. Eu não estou preocupada porque eu tinha um pacote para pegar das roupas em água preta. Não conseguia ninguém para pegar. E aí eu disse a Eduardo, tu tem coragem de ir comigo? Ela disse, tenho. Eu disse, então a gente vai de moto. Porque, veja a vaidade, eu tinha lavado o carro para não sujar o carro na poeira, fui de moto. Aí ela disse assim, mas a gente não diz a prof não, que prof vai ficar preocupada. Aí eu disse assim, Eduardo, eu não consigo fazer nada escondido de manhã, porque se acontecer alguma coisa, eu não sei nem como eu vou explicar ela. Aí eu cheguei em casa, a mãe estava lavando roupa no quintal, aí eu disse, mãe, eu venho água preta, pega o pacote. Vai com quem? Aí eu expliquei para o Eduardo, ela, mulher, pelo amor de Deus, vai de carro. E aí eu disse assim, não, mulher, não vai acontecer nada não, porque eu amo o meu texto. Esse textinho que eu amo aqui, coloquei o textinho, fui embora para o Eduardo. Quando a gente saiu de Água Preta, por incrível que pareça, a Eduardo não conseguiu atacar o capacete. E aí ela pediu para eu parar e eu atacar o capacete dela. E aí eu ataquei o capacete de Eduardo e a gente foi embora. Acho que faltava pouquinho para chegar, eu sobrei e a imagem que eu tenho só eu batendo no ônibus. E nesse momento, na minha cabeça veio um acidente. O sonho que eu tive com meu irmão, que estava acontecendo comigo. E aí quando eu caí, o capacete voou. Eu posso dizer que é um milagre, porque pela gravidade do meu acidente não era nem para ir para a vida. Você imagina, você bater no ônibus e o capacete voar da sua cabeça. E eu não tive nada na cabeça, nada. E aí quando eu caí, aí eu perguntei a Eduardo, tu tá bem? Ela disse, tô. Aí eu olhei minha situação, na minha cabeça eu tinha quebrado as duas pernas. E aí o pessoal veio prestar socorro e eu pedi assim, moço, pegue no meu bolso um textinho que eu tenho, e ele não entendia, eu, moço, um texto que eu tenho no bolso. E aí ele pegou o meu texto e me deu na minha mão. E aí eu comecei a rezar o Santo Texto. E quando eu comecei a rezar, eu senti como se alguém tivesse segurando a minha mão. E me dando aquele conforto que tudo ia ficar bem. E eu continuei rezando o texto. E pedia muito a Deus para não acontecer nada com o Eduardo, né? Tudo que pudesse ter acontecido, que acontecesse comigo e livrasse a vida dela. Porque eu não sei nem para mim mais o que ia acontecer. E aí fez o socorro. Deus botou luzes em minha
todos os médicos que me viam, eles diziam, tem que correr com essa menina, que ela vai perder a perna. Corre com ela que ela vai perder a perna. E aí, botar minha perna no lugar, minha perna, aqui é o pé e aqui é o joelho. Minha perna fez isso aqui. E aí, corre com ela que ela vai perder a perna. Colocar minha perna no lugar e tem que ser transferida urgente e passar pelo vascular, senão ela vai perder essa perna. E eu calma, tranquila, em nenhum momento não chorei. Eu estava confortável. Sabia que ela estava me confortando. E aí eu fui transferida. Cheguei no hospital, no campo de Santo Agostinho, e me perguntaram, a médica, você sabe o que você tem, que você sofreu? Aí eu disse, uma luxação no joelho. Você sabe o que é isso? Aí eu disse, não. Aí ela disse, é a pior fratura que pode existir no joelho. E se você atingir tal artéria, você vai perder essa perna. E aí eu olhava para minha perna ficando roxa, mas eu não me desesperei em nenhum momento. Quando os médicos falavam isso, eu pude, como é que eu posso dizer a vocês? Eu pude saber o que é fé. A gente acha que sabe o que é fé. Fé não é você pedir, meu Deus, me dá isso, meu Deus, deixa eu ficar com essa perna, meu Deus, me dá essa perna. Por incrível que pareça, eu me imaginava sem perna. Eu me imaginava de cadeira de roda, sem perna, de muleta, na porta de casa e falando com o chinelo. Eu estou viva. Em nenhum momento eu pedi a Deus para ficar com a perna. Eu só pedi o seguinte: faça a tua vontade. Se a tua vontade for que eu viva sem perna, tu vai me dar condições de que eu viva sem perna. E tudo foi acontecendo. No outro dia, marcado cirurgia de mais de 10 pessoas, todas as cirurgias foram desmarcadas, e só a minha aconteceu naquele dia. Então, Deus já tinha providenciado tudo, e o que ele queria de mim, eu estava falando a ele, que era a confiança nele, a fé. Fiz a cirurgia, fui para a mesa de cirurgia, e antes de aplicar a anestesia, eu disse, faça a tua vontade, porque eu podia acordar sem perna. E quando eu acordei com perna, graças a Deus, minha perna cheia de fé, mas estava com perna. E fiquei isolada um tempo, a mãe foi me ver, quando ela foi me ver, eu pedi, mãe, me dá meu texto. Aí eu fiquei com o texto escondido, porque eu não podia ter nada, nem as partes eram cobertas por lençol, nada. E aí eu rezava o texto. Nesse dia entrou uma enfermeira na sala e ela disse assim, quando ela foi fazer o curativo, ela disse, quando ela me viu toda arrebentada, ela disse, como é que você está aguentando? Aí eu fui, peguei o meu texto e eu disse, não sou eu que está aguentando. Quem está aguentando é isso aqui. Mostrei o meu texto a ela e ela disse assim, pelo amor de Deus, escuta isso, você não pode estar com isso aqui. Aí ela disse, eu também sou católica, sou devota de Nossa Senhora. E eu vou botar o rosário para você escutar, depois do almoço. E aí vai demorar um pouquinho para você espera, né? E aí eu peguei, esperei ela, e ela veio, colocou o rosário, e eu escutava o rosário. E ali eu rezava, só rezava, eu só fazia rezar. Só rezava. Eu não pedia a ele nada. A primeira palavra que eu disse a ele foi a última, faça a tua vontade. E eu rezava. E aí, José Ricardo, meu compadre, foi me visitar. E aí ele disse, graças a Deus tu está bem, não sei o que lá. E eu não sei se ele lembra, eu disse assim a ele, Zé, eu pedi a minha conversão a Deus, mas eu não sabia que doía tanto. Foram dores físicas insuportáveis. Cada dor que eu sentia, eu lembrava de Jesus crucificado e eu perguntava, como é que o Senhor aguentou tanta dor pela gente? Tanta dor. Meu Deus, se eu estou com dor, eu não aguento, imagina o Senhor que passou. E aí foi passando os dias. Todas as pessoas entravam no hospital, se operavam, iam embora e eu verificava. E
cirurgia que eu fiz do pé, eu passei a noite acordada, não conseguia dormir de jeito nenhum. Aí nesse dia eu acho que eu rezei mais de 50 terços. Era terço, viu? Acabava o terço, rezava outra, era novena. Eu disse, tá com a bexiga não, senhor, deixa eu me escutar. Essa dor não vai passar não. Era uma dor insuportável, minha gente. Dor que eu não aguentava. E eu chorava, a mãe preocupada, eu estava dormindo, mulher. E aí eu via amanhecer o dia. E aí foi passando e outra semana, outra cirurgia. Ao total foram 6 cirurgias que eu fiz. Vim para casa e aí começou outra tribulação, a fisioterapia, que é uma coisa horrível. As pessoas que gostam muito, mas minha gente não é o fisioterapeuta, viu, minha gente? É uma dor infeliz. E aí eu lembro que um dia eu nunca reclamei. Não estou querendo aqui dizer que não, eu nunca reclamei. Por isso que eu digo, né? Deus me preparou 2 anos para sentir aquilo, ia me preparando. Então eu nunca reclamei. Então teve um dia que Raia apertando minha perna, Marta lá me ajudando. E nesse dia era dor que eu não aguentava. Aí nesse dia eu comecei a desabafar, chorar. Aí nesse dia eu reclamei. Parece que o Senhor não me escuta. Eu gritava, chorando. O Senhor não está me escutando, não. Eu nunca reclamei. Faz tempo que eu estou aqui sofrendo. Eu nunca reclamei ao Senhor. E o Senhor não me escuta. E eu só pedia para amenizar a dor que eu estava sentindo. E eu chorava. Aí as meninas me acalmaram. E me acalmei. Uma hora, uma criança chegava lá em casa, chegou uma aluna minha, chamada Áquila, sozinha. Ela disse, tia, eu trouxe uma carta para a senhora. Aí eu disse, que bom, meu amor. Me dê a carta, ela disse, eu quero ler. Aí eu disse, leia. Aí ela leu a carta todinha e no final ela dizia assim, Deus está comigo. E ali eu chorei por dentro. Porque eu estava reclamando uma hora atrás, achando que ele tinha me esquecido. E ele usou a criança para me dizer que estava comigo e aquilo ia passar. E foram vários momentos assim que eu tive nessa minha última cirurgia no dia 31 de maio. Estava acontecendo o cerco de Jericó, eu estava muito insegura. Eu achava que eu não ia sobreviver à cirurgia. E eu estava me despedindo. Fui visitar a dona Nete, disse a dona Nete, dona Nete, eu não vou voltar nessa cirurgia não. Eu estou sentindo que eu vou embora. E falava para todo mundo. Aí eu vim para o cerco. E aí no cerco, o pregador disse assim, você que está pedindo a Deus, você que vai passar por uma cirurgia, Deus está me dizendo, tenha calma, vai dar tudo certo. E aí eu recebi a resposta de Deus. Mesmo falha, pecador, todas as vezes Deus falou comigo e me acalentou quando eu precisei. E eu voltei tranquila no dia da internação, fiquei sozinha no hospital, uma tranquilidade que eu queria saber de onde vinha. Fiquei tranquila, graças a Deus deu tudo certo. Está dando tudo certo, né? Eu sinto dor todo dia, minha gente. Todo dia. E o doutor disse na minha cara, a dor para você vai ser eterna. Mas eu prefiro sentir a dor física do que sentir a dor espiritual. E sentir que eu não sou uma filha de Deus. Ou que eu não estou buscando a Ele. Então o dia é uma luta. É dor, mas eu me levanto. Vou com fé. E o que é uma dor? Para isso aqui, né? Não é nada. Talvez eu passe por mais cirurgias, não sei. Não tenho rezado, não vou mentir a vocês, para que Deus me livre de cirurgia, jamais. Porque eu disse a Ele que eu quero que seja feita a vontade dEle. Se vier mais uma, eu vou fazer. Se vier mais duas, eu vou fazer. E Ele é que vai me operar, Ele que vai usar a mão dos médicos para terminar a obra que Ele começou. E aí, deixa eu contar a vocês a outra parte.
que foi que veio junto com tudo isso que aconteceu, né? Eu pedi a Deus a conversão da minha família. Como vocês escutaram, no programa, meu pai vai se casar com a minha mãe na igreja. Isso é eu não sei me explicar. Eu consegui. Meu irmão nunca tinha falado que me amava. Hoje ele fala com brincadeira, ele me ama. Meu irmão me abraça, minha gente. Hoje ele abraça a gente, ele cheira, ele dá boa noite, já dizendo que me ama. Mudou tudo que eu pedi a ele, ele me deu. Eu posso não ter nada, mas eu sei que esse pouco que eu tenho aqui na minha família, meus amigos, é muito, e eu não sei nem o que dizer. Hoje eu estou aqui contando isso, posso estar amanhã por aí, fraca na fé de novo, mas eu não vou desistir. E agradeço imensamente em todo o meu coração. Eu pude conhecer cada pessoa que eu tenho na vida, meus anjos, família, amigos, o padre, os irmãos da igreja. E eu sempre gostava de escrever quando acontecia algo diferente na minha rotina. E aí eu escrevi no dia 22 de fevereiro. Eu vou ler aqui para vocês o que foi que eu escrevi nesse dia. Foi o primeiro dia que eu vim para a igreja. De fevereiro. Hoje foi um dos melhores dias. Com um pouco de força que tive na perna, decidi ir à missa. Sabia que estava com saudade, mas estava além do que eu imaginei. Voltar para visitar a casa daquele que me deu a vida novamente, que honra. Como de imaginar, muitas emoções, e não contive o choro. Era como se eu estivesse frente a frente com quem me salvou. E realmente era. Agradeci, rezei, chorei, abracei e senti o amor dos irmãos em Cristo, dizendo que rezou muito por mim. Reencontrei o padre, que também passou pelo vale. Mas ver que Deus me deu mais uma chance e está cuidando de tudo é, sem dúvidas, a melhor parte da vitória. Em breve, como dito, farei a minha missa de ação de graças para compartilhar com os irmãos o poder grandioso de Deus sobre a minha vida. Te amo, Pai. E sem esquecer, o tanto de gente que me ajuda para realizar essas coisas, vocês não têm noção. Muitos são os anjos que Deus colocou na minha vida, inclusive os principais, que é a minha família, que nunca desistiu de mim. Então, eu só quero agradecer. Nesse dia na igreja, eu lembro que eu olhei para a Najara, o padre entrando, e eu me acabava de chorar. Só agradecia. Mesmo com dor, eu estava aqui. Eu estava com os irmãos, não tinha muito contato com as minhas irmãzinhas. E aí elas passaram a ser as minhas melhores amigas aqui na igreja, me ajudavam a comunhar, sabia da minha situação. E toda hora tinha carona para vir para a igreja. Então, Deus, Ele preparou tudo. E aqui eu quero deixar um versículo para vocês. Romanos, capítulo 5, versículo 3 e 4. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência, e a paciência, a esperança, a paciência, a experiência e a experiência, a paciência, a experiência e a experiência, a esperança. Então, por mais que venham tribulações na vida de vocês, não se revoltem com Deus. Tente tirar aquilo que é como o Frei Jesus diz. Deus não está te fazendo passar por aflição à toa, por tribulação à toa. Ele quer algo de você, mas você tem que dar o sim. Você tem que abrir a sua boca e falar com Deus. E não tenha vergonha não, minha gente. Deus é amigo da gente. Quando eu ficava triste, eu sentava no banheiro e dizia, vem cá, Senhor.
coisa tem. De todas as tribulações eu tenho um aprendizado, estou tirando hoje. Posso dizer, eu sou uma nova mulher. Eu não nasci fisicamente, mas espiritualmente. Né? Hoje, sempre me criei na igreja católica e nunca tive curiosidade das coisas da igreja. Hoje é novena, é terço, é tudo que tiver, eu quero participar, eu quero conhecer. Porque a gente tem que conhecer aquilo que a gente decide seguir. Então, se eu decido seguir a Deus, eu tenho que conhecer. Então, se você não conhece a Deus, como você pode falar disso? Então, seu irmão, né? Então, conheci ele na dor. Espero que vocês não conheçam na dor, mas foi graças à dor que eu estou aqui. E quero dizer a você que vocês lembrem de mim quando vê na rua. Não que, meu Deus, aquela coitada passou tanta dificuldade, está cheia de cicatrizes. Deus tirou minha vaidade, viu, minha gente? Eu tenho passado cada uma que eu olho assim para cada ser humano e disse, Deus te abençoe. E aí eu peço a Deus, tira do meu coração, Senhor. Eu não quero guardar nada dessa pessoa, eu quero perdoá-la. E fisicamente também tirou minha vaidade, estou cheia de cicatrizes, mas estou aqui cantando vitória e é o que importa. E quando eu olho para elas, me vem a dor, me vem o amor de Deus. Então, só agradecer, viu? Agradecer também por Eduarda, que é uma amigona que eu tenho, uma família para mim. E eu ficava, meu Deus, não deixa eu conversar nada com a Eduarda, senão o livro vai me matar. O livro é bravo, a mãe da Eduarda. E graças a Deus deu tudo certo. A gente está aqui viva. E aí, se tiver cirurgia, vai ser mais missa. E assim vai, viu, minha gente? Olha em mim, agora vai ser com força. Muito obrigado, obrigado por tudo. Deus, a vitória virá.
que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou milagre, estou aqui. Sou teu milagre. Usa